Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem depois desses 5 meses sem nos vermos. Espero que vocês estejam se cuidando, que todos estejam bem, que suas famílias também. E a gente vai fazer uma pequena retomada dos conteúdos de gestão financeira. São conteúdos que vocês já viram e que a gente pode dar uma revisadinha antes de dar continuidade ao curso, para que a gente consiga aí terminar o conteúdo do curso de vocês de gestão. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma retomada do que a gente já viu. E lá no comecinho do curso, a gente viu um pouquinho sobre ficha de cadastro e documentos. Então, a gente falou um pouquinho a respeito do preenchimento dessas fichas, de alguns termos que vários conheciam e que outros não, como filiação, nome de pai e mãe. A gente viu o que era logradouro, a gente viu a definiçãozinha da palavra CEP, a gente viu a definição de caixa postal e eu mostrei para vocês como é que funcionava dentro do trabalho dos aprendizes, a ida ao correio para trabalhar com essa caixa postal. Depois, nós vimos um pouquinho sobre o RG, essa aqui é uma foto de um RG mais recente, né? Então, os RGs, eles têm uma validade de 10 anos, então a gente precisa ficar de olho na data de validade dele para poder fazer a troca e não ter nenhum tipo de problema, principalmente quando a gente faz o RG e é muito novinho, porque a gente tem ali a troca da fisionomia de uma criança para um adolescente, para um adulto. A gente falou um pouquinho sobre o CPF, né? O CPF é um número que ele não tem variação. A partir do momento que você o fez, ele vai acompanhar você por toda a sua vida com aquele número que foi aplicado. O RG, quando a gente pede a segunda via, às vezes a gente tem alguma troquinha de dígito, mas o CPF não. É sempre o mesmo até quando a gente termina de usar, quando a gente morre não vai usar mais. A gente falou um pouquinho sobre carteira de trabalho e eu mostrei para vocês o registro do aprendiz, né? Como que ele funciona, vocês são registrados pela Guarda Mirim e não pela empresa onde vocês vão trabalhar. Na nossa aula 2, a gente falou um pouquinho sobre a lei da aprendizagem, os direitos e deveres. Então, a gente viu como é que funciona o contrato, a modalidade de ensino baseado em CBO, né? A gente viu quem pode ser aprendiz, os estabelecimentos que precisam ter aprendizes, as instituições que fornecem para a gente esse curso de aprendizagem, né? Falamos da jornada de trabalho, do salário, da lei municipal que garante para vocês aqui em Amparo que vocês se locomovam dentro do ônibus sem pagar, né? E também vimos lá quando que o contrato é extinto. Tudo isso vocês têm anotados no caderno. Nossa terceira aula foi a respeito da classificação brasileira de ocupações, que é a tão falada CBO, né? E nós vimos que o código do auxiliar administrativo, que é o curso que vocês fazem aqui na Guardinha, é o 4110, e lá a gente viu todas as descrições de várias atividades que vocês podem vir a exercer no momento em que vocês são aprendizes pela Guarda Mirim e trabalham como auxiliares administrativos dentro de uma empresa, dentro de um escritório. E vocês viram lá e vocês têm anotado também no caderno a quantidade de atividades que vocês podem exercer dentro dessa função. Falamos também um pouquinho do valor do salário mínimo de agora de 2020, R$ 1.045. Lembrando que o único desconto que vocês têm como aprendizes é o desconto do INSS. Eu mostrei também para vocês a tabela nova do INSS e vocês anotaram todos os dados a respeito do salário mínimo no caderno de vocês. Nós trabalhamos ainda em sala de aula a aula 5, que foi sobre despesas e receitas. Falamos um pouquinho sobre orçamento pessoal, a gente fez até aquela brincadeira de vocês anotarem por uma semana os gastos de vocês,
né? E também pedir que vocês olhassem também os gastos do orçamento familiar da família de vocês, né? Anotassem lá no caderninho todos os gastos que vocês têm dentro da família, com todas as contas e todas as receitas que vocês têm dentro da família, para ver quem estava ali no vermelho ou não, quem estava conseguindo levar o orçamento familiar de uma forma bem certinha, para não ficar com dívida e não ficar com gastos acumulados de um mês para o outro. Nessa pandemia pode ser que isso tenha se modificado, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam ali o trabalho ou estão trabalhando com carga horária reduzida e, em virtude disso, recebendo menos, né? Mas se a família de vocês ainda continua tendo uma receita, mesmo que seja às vezes até de um auxílio emergencial do governo, é importante que você consiga trabalhar um orçamento para que você não tenha nenhum tipo de dívida acumulada ao final dessa pandemia, ou que você tenha conseguido sanar as dívidas que você tinha anteriormente. E a gente viu também o consumo consciente, e aí a gente anotou alguns tópicos, né? E a gente comentou que o consumo muitas vezes está ligado a fatores emocionais. A gente comentou que a gente tem que anotar os nossos gastos, nem que seja aquele pequenininho que a gente comprou, sei lá, um pão para um jantar, uma bala, um sorvete. Então é importante a gente ter esses gastos controlados também para não desandar o nosso orçamento. A gente falou também que se a gente evita um gasto bobo agora, a gente pode acumular um dinheirinho, deixar esse dinheiro guardado e conseguir alguma coisa melhor ao final de um período. Então, vocês comentaram a respeito de tirar carteira de motorista, de conseguir guardar um dinheiro para fazer um curso técnico ou fazer um curso da faculdade depois, então isso é importante. A gente viu também para a gente não comprar nada de sopetão, né? Então a gente tem que fazer pesquisa de preço, a gente tem que fazer aquelas 3 perguntinhas, né? Eu preciso, eu posso, eu não posso esperar um pouquinho, né? E a gente comentou também a respeito de guardar o dinheiro sempre no início do mês. Recebeu o salário, você tem consciência do quanto você vai precisar gastar se você fez o seu orçamento familiar. O que dá para eu guardar? Né? Antes mesmo de eu pagar as minhas contas, né? Eu vou ter dinheiro suficiente para pagar as contas e para guardar um pouco? Então, se eu tenho isso programado, eu consigo guardar no início do mês. E eu coloquei aqui uma mensagem de bem-vindos para vocês a respeito da nossa volta, né? Então, novas aventuras recheadas de sabedoria e conhecimento estão esperando por nós. Bem-vindos novamente ao curso de gestão.